Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui para mais uma vez falarmos da palavra de Deus, para que Ele traga refrigério para nossa alma. E hoje o tema é muito importante, que se chama confiança na adversidade. Como é difícil confiarmos em Deus nos dias difíceis, não é mesmo? É tão fácil, né? Quando estamos sendo abençoados, quando as coisas estão correndo do jeito que nós queremos, mas nos dias difíceis, aí o bicho pega. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Vicentini e estou quase todos os dias aqui com vocês, trazendo uma palavra que o Senhor traz ao meu coração para refrigério da nossa alma, para ensinamento, para que nós possamos ter forças nos dias difíceis. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e também já deixe seu like. Muitas pessoas assistem os vídeos, mas não deixam like e isso me ajuda muito para que o YouTube continue entregando o meu conteúdo e para que Deus continue me usando para falar com outras pessoas. Talvez hoje você acordou desanimado, desanimada, com o coração aflito, assim como estava Davi aqui no Salmos do capítulo 3, quando ele estava fugindo diante da face de Absalão, seu filho, como estava abatida a alma de Davi. Talvez você acordou assim. Talvez você não está fugindo de uma pessoa física, mas sim dos seus problemas, do seu casamento, das suas dívidas, de filhos que estão dando problemas, do seu negócio que está falindo, de uma doença que não tem cura. O que tem afligido o seu coração? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? O que tem feito com que você desconfie do poder de Deus na sua vida? Às vezes o problema não é tão grande assim, mas nós damos tanta importância para ele que nós fazemos com que ele fique maior que o nosso Deus, com que ele fique maior do que a confiança que nós temos em Deus, e nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sei que é difícil, pode ser que você esteja me olhando e falando assim, mas você nem sabe do meu problema. Se você estivesse no meu lugar, você saberia o que eu estou passando, você saberia que é terrível, você saberia que não tem como eu confiar em Deus diante do que eu estou passando. Mas nós vemos aqui na palavra que o Senhor é o Deus do impossível. O impossível é a especialidade dele. Quantas vezes ele nos provou isso? Então ele fala para nós não temermos, porque se nós entregarmos na mão dele, se ele prometeu, se nós confiarmos nele, ele vai cuidar, ele vai resolver. Mas às vezes não é da nossa maneira, não é como nós esperamos. E é isso que nos frustra, porque nós temos o nosso jeitinho, né? Nós queremos saber mais que Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer assim, 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 vai ser melhor. Se o Senhor fizer assim, 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 vai resolver. E Deus fala, é totalmente diferente do que você está pensando. Eu vou resolver, mas vai ser para sempre. Não vai ser para dar um jeitinho, para depois lá na frente o problema voltar. Não, vai ser de uma forma que esse problema não volte mais. Então você precisa ter fé e esperar no tempo de Deus. Aqui em Salmos de capítulo 3 fala assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Aqui é Davi falando, um servo de Deus, um servo que teve as suas falhas, que teve os seus pecados, mas que era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim a sua alma estava abatida, ele estava preocupado, ele estava com medo. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha só aqui no versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aqui Davi não está falando da salvação eterna, talvez aqui ele esteja falando da resolução dos seus problemas. Talvez aqui ele esteja falando que não tem como ele sair dessa situação. As pessoas olham para ele e falam, dessa vez você vai morrer. Dessa vez não tem jeito, dessa vez não tem salvação para aquilo que você está passando. E talvez as pessoas estejam olhando para você e falando a mesma coisa. Você não tem jeito. Não tem solução para o seu problema, não tem salvação para o seu problema. E aí você deixa aquilo entrar na sua cabeça e você mesmo começa a pensar isso sobre você. Você começa a pensar que não tem realmente mais jeito, que Deus não vai mudar a situação, que Deus não vai fazer, que Deus já se esqueceu de você. Mas aqui no versículo 3 ele fala, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É o Senhor quem te exalta.
É o Senhor quem faz você passar por essa situação. É o Senhor quem muda o seu cativeiro. Às vezes você está esperando pessoas te darem importância, significância. O Senhor fala, sou eu que vou te exaltar. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo nome. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O sono dos justos, né? Quantas vezes nós perdemos o sono? Porque nós ficamos pensando nas situações, nós ficamos pensando nos problemas, ficamos tentando arrumar um jeito de resolver, de solucionar e nós ficamos sem dormir. Quantas vezes eu já tive muita insônia, sabe? De ficar pensando, às vezes não era nem conversando com Deus, era conversando comigo mesma. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E a minha cabeça ficava a noite inteira. Às vezes eu via o sol se pôr e o sol amanhecer e eu não conseguia pregar os olhos, porque faltava a confiança em Deus. Por mais que às vezes nós falamos, não, eu confio em Deus, eu sei que Deus vai fazer, falamos para as pessoas, o nosso coração está angustiado, o nosso coração está com medo, o nosso coração parou de confiar em Deus. E aí quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, porque os problemas eles começam a falar mais alto, você está deixando com que os problemas falem mais alto do que o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo ele quer falar com você, ele quer te dar um direcionamento, ele quer acalmar o seu coração, mas você está dando tanta importância para os problemas, para as situações difíceis, para o diagnóstico, e você começa a deixar com que o Espírito Santo fique de lado, você não ouve mais a voz dele, e assim você acaba perdendo o seu sono, a sua paz. Jéssica, mas o meu problema é muito grande. Jéssica, mas se eu não arrumar dinheiro hoje, eu não vou conseguir comer. Mas minhas crianças estão pedindo comida. Vai dobrar o seu joelho. Vai clamar a Deus. Vai adiantar alguma coisa? Você ficar sem dormir, você ficar reclamando, você ficar murmurando, você ficar xingando, você ficar pra lá e pra cá descontando nos outros. Não vai adiantar. Já que não vai adiantar, faça algo que realmente vai adiantar, que é falar com o seu Deus, clamar a Ele, pedir a Ele, silenciar esses problemas na sua mente. Silencie, fala, problema, você não tem poder sobre a minha mente, sobre o meu coração. Dívidas, você não tem problema sobre a minha mente, sobre o meu coração. Sabe? Começa a declarar. Você tem poder, o Senhor, Ele te deu poder e autoridade para falar e declarar e fazer com que o inimigo, ele se cale, para que ele não fale mais na sua mente e tire a sua paz. E aqui Davi fala, eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor está acalentando o meu coração. O Senhor está resolvendo. O Senhor já me falou o que vai fazer, então eu confio, eu creio. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui Davi lembra-se de quantas vezes o Senhor já o livrou. Quantas vezes o Senhor já feriu os seus inimigos? E o Senhor pede para que hoje você se lembre quantas coisas o Senhor já fez por ti. Quantas vezes o Senhor já te livrou. Quantas vezes você nem merecia e o Senhor fez algo por você que você tanto pediu. Quantas vezes o Senhor agiu em seu favor. E agora, diante dessa situação, você simplesmente esquece tudo que o Senhor fez e duvida do seu poder e da sua capacidade de fazer novamente. Hoje o Senhor fala para você, lembre-se de tudo que eu já fiz, eu não mudei. Quem mudou foi você. Quem ficou com medo foi você. Quem duvidou foi você. Porque o Senhor, Ele não muda. Ele não volta atrás nas suas palavras. E se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Só que não é no nosso tempo, por isso que nós ficamos temerosos, por isso que nós ficamos duvidosos, porque nós queremos o nosso tempo. Nós achamos que tem que ser feito agora, se não for feito agora eu vou morrer. E não é assim. Ninguém morre antes das promessas serem cumpridas. Deus tem promessas na sua vida, não se esqueça disso.
E às vezes nós nos esquecemos. E é isso que faz com que a nossa fé seja abalada. É isso que faz com que nós percamos o sono. É isso que faz com que a nossa vida ela saia dos trilhos. Porque nós perdemos a fé, nós perdemos a nossa confiança em Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. E aqui no último versículo fala assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E aqui, quando ele está falando novamente da salvação, não é somente a salvação eterna, não é somente morar nos céus com Jesus Cristo. Aqui também ele está falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é falha, ela é certeira. E se tem algo acontecendo com você, pode ter certeza que o Senhor ele não está gostando disso. Pode ter certeza que isso está compadecendo o coração dele. E a justiça dele não falha. Se tem alguém atentando contra você, coloque o seu joelho no chão, coloque nas mãos de Deus. Mas não peça com ira, com fúria. Não faça isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração não pode estar cheio de ódio quando você dobrar o joelho para conversar com Deus. Você tem que estar com o seu coração limpo, puro, cheio de perdão. Eu sei que é difícil, nossa, como é difícil. Falar é muito fácil, eu estou aqui falando com vocês e é simplesmente muito fácil. Mas viver isso no dia a dia não é fácil. Mas nós temos todos os dias que matar a nossa carne. Todos os dias nós temos que vencer o inimigo, que ele está ao nosso derredor, tentando a todo momento acabar com a nossa paz, acabar com a nossa vida. Não deixe que ele vença. Seja corajoso, seja corajosa, seja forte, confie no seu Deus, confie no Deus que deixou aqui para nós, um manual cheio de histórias verdadeiras do que ele já fez com o seu povo. E aqui não eram pessoas santas, não. Eram pessoas que também erraram. Eram pessoas que também pecaram. Eram pessoas que mataram, que fizeram coisas absurdas. E mesmo assim se arrependeram. Mesmo assim se posicionaram e o Senhor os deu a vitória. E por que ele não daria a você? Por que ele não te daria vitória? Porque ele não mudaria a sua situação, porque ele não mudaria o seu cativeiro. Pare de ficar pensando, eu sou pobre, miserável, o Senhor não me vê, o Senhor não me quer, o Senhor não me ama. Eu nunca vou sair dessa situação. E às vezes é uma situação que você mesmo se colocou. Quantas vezes nós nos encontramos em situações, em tempos difíceis, que nós mesmos nos colocamos. E o Senhor quer que você aprenda a não tomar mais essas decisões erradas, a não voltar mais para esse tempo difícil, a não voltar mais para esse cenário de miséria. Ele quer que você aprenda. E qual é a única forma que nós conseguimos aprender? Passando pelo processo. Não querendo mais voltar para aquele lugar, não é mesmo? Porque seria muito fácil se você tomasse uma decisão errada e prontamente o Senhor já te tirasse de lá. Então o que você ia pensar? Toda vez que eu fizer, o Senhor vai me livrar, então eu vou continuar fazendo. Pra que eu vou continuar pecando, que toda vez que eu peco o Senhor me perdoa? Então, não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos pensar que toda decisão errada tem uma consequência. O Senhor, ele nos livra, ele nos guarda, ele cumpre as promessas, mas as consequências nós temos que passar. E muitas vezes nós nos colocamos em situações que nós mesmos decidimos, que nós mesmos nos colocamos lá, em que o Senhor fala, vai para a direita e nós vamos para a esquerda. É verde, nós falamos é azul. E aí quando nós nos encontramos naquele cenário e não conseguimos sair, aí é a hora de abaixar a cabeça e falar, Senhor, só Tu podes me tirar daqui, me livra. Mas nós temos que confiar para que nós não venhamos perder a fé e a confiança no nosso Deus nos dias mais difíceis, para que Ele possa assim falar conosco, nos direcionar e que nós venhamos ouvir, para que nós não calamos a voz do Espírito Santo, dando voz aos problemas, às situações difíceis. Hoje o Senhor fala para você. Há quanto tempo você esqueceu do poder do seu Deus? Há quanto tempo que você não ora mais? Há quanto tempo que a sua fé se esmureceu? Hoje o Senhor fala para você, é tempo de renovo, meu filho. É tempo de renovar essa fé. É tempo de lembrar de tudo aquilo que eu já fiz por você.
É tempo de você confiar no Deus do impossível, no Deus que pode mudar sim a sua vida. Ah, mas fulano falou que não vai mudar, mas ciclano falou que não tem jeito. Para de ouvir as pessoas. As pessoas não sabem de nada, as pessoas só veem o que está à frente dos olhos dela. Mas Deus não. Deus vê lá na frente, Deus escreveu a sua história e Ele escreveu a melhor história para você. Basta apenas você confiar, basta apenas você acreditar e você se entregar verdadeiramente a Ele. E se você está afastada dos caminhos do Senhor, e às vezes pensa assim, eu não vou mais voltar, porque o Senhor não me quer mais, eu já fiz tanta coisa errada, que o Senhor nem vai me perdoar mais. O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, e o Senhor fala para você, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se preocupe com o que as pessoas vão falar, porque eu estou cuidando, eu te chamei, eu te escolhi. Volte enquanto há tempo, volte porque eu quero fazer algo extraordinário na sua vida, para calar todas aquelas pessoas que falaram para você que você não era nada, que você não ia conseguir, que o seu casamento estava falido, que os seus negócios estavam falidos, que você era um pobre miserável, que você não tinha jeito, que você não tinha cura. Eu vou fazer na tua vida, basta você confiar, acreditar e entregar nas minhas mãos. Aleluia! Amém? Que palavra maravilhosa! Nossa, ela entrou como flecha no meu coração. Deus ministrou para vocês, mas ministrou aqui também. É muito bom a gente lembrar do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, do que Deus já fez nas nossas vidas, do quanto Ele é maravilhoso, misericordioso e do quanto Ele nos ama. Amém? Que hoje o Senhor possa refrigerar a sua alma, o seu coração, que Ele venha trazer renovo, paz, para que você durma o sono dos justos, para que quando você deite a sua cabeça no travesseiro, você durma em paz, sabendo que tem um Deus cuidando de tudo. Amém? Eu quero fazer uma oração por você aqui rapidinho. Feche seus olhos se você puder, se não, fique em espírito de oração onde você estiver. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra maravilhosa. Senhor, quão bom é lembrar do seu poder, das suas maravilhas. Tão bom é saber que nós não estamos sozinhos e que o Senhor está a todo momento cuidando de nós. Apesar de nos sentirmos sozinhos, o Senhor está a todo momento conosco. E eu te agradeço por cada pessoa que está neste momento me ouvindo, Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe cada um deles até aqui. E se o Senhor os colocou aqui para me ouvir, é porque o Senhor tinha algo especial para tratar com cada um deles. Senhor, eu te peço que repreende neste momento todo o mal da vida dessa pessoa. Abre as portas de emprego, traz renovo, traz calmaria, o sono dos justos, renova casamentos, renova saúde sentimental, emocional, espiritual, que essas pessoas possam sentir o teu mover através dessa palavra, Senhor. Ouve a oração de cada uma delas e faça-se presente na vida de cada uma delas. Nós te agradecemos por tudo e eu creio que no mundo espiritual já está decretada a nossa bênção, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu te peço que dê o like nesse vídeo. Obrigada por ter ficado até o final comigo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho também para você receber todos os vídeos novos que nós postamos por aqui. E compartilhe também com os seus amigos. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima.